Sou o David Wendel e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, como tudo começou, minha carreira musical, etc. Bom, atualmente eu tenho 22 anos, mas eu me inseri na música aos 8 anos de idade. E o interessante é que eu vi música dentro de casa desde novo. Meu pai tocava, minha família paterna vem toda fundamentada em músicos. Então meu avô tocava, meus tios quase todos tocam algum instrumento, bateria, baixo, violão, etc. E a maioria dos meus primos também tocam, ou cantam, ou tem algum tipo de talento musical, sabe? Voltado para música. Então é interessante ver que essa raiz familiar ela alastra, assim. E tem muitas pessoas que atrelam isso a bênção ou maldições hereditárias, talentos hereditários. E eu já não acredito nessa ideia. Eu acredito que seja o fato da convivência. Inclusive, eu sou uma das pessoas que mais defende o network no mundo. Olhando por esse ponto de vista, é absurdo, assim. Então, network, o fato de você se conectar a pessoas, eu acredito que você é uma média daquelas pessoas que você anda. Então, quando eu vi, desde novo, meu pai tendo contato com música, meus tios, meus primos, música era muito fluente para mim. Outra coisa que deixa muito, assim, uma criança ou uma pessoa muito interessada em música é ver, sentir na pele aquilo, ver, assim, alguém tocar ao vivo, assistir shows com muita frequência, etc. E no meu caso, a igreja foi tipo assim, um pontapé. Você vai lá na igreja e você vê os músicos tocarem assim na sua frente, ó. Tocar, cantar, tocar guitarra, baixo, batera. E aí você tem aquela sensação de uma banda tocando ali, você nem pagou ingresso. Isso é muito doideira porque desperta nas pessoas a vontade de tocar algum instrumento, iniciar na música. E não foi muito diferente. Além de eu ter essa convivência em casa, eu vi isso também na igreja, né? Então, assim, automaticamente eu tive uma facilidade para a música no início pela fluência. Eu sempre vi música, eu sempre vi isso em casa. E é isso, contando mais ou menos como eu comecei, né? E aí a minha idade foi com 8 anos. Eu comecei com 8 anos a fazer uma aulinha de violão, mas foi aulinha de verdade. Eu fiquei um mês, não foi uma experiência tão legal. Exemplo, eu vejo como uma experiência bacana quando o professor ele tira as pedras do sapato dos alunos. Como assim? Um violão desregulado é uma pedra no sapato. O aluno provavelmente vai desanimar, porque vai doer mais a mão. Isso eu vejo papel como professor hoje de auxiliar os meus alunos. Ó, você tem que ter um violão regulado. É ideal, se for mulher, é ideal você pedir para usar um violão de nylon, que vai doer menos a mão, que mulher geralmente é mais delicada do que homem. Homem já tem um pouco a mão mais calejada por fazer alguns tipos de serviço mais pesados, então tem a mão mais firme, né? Então consegue já começar no aço. Agora, para mulher, eu recomendo sim que comece com nylon. Então, um exemplo. Então, professor, eu vejo que o professor ele tem esse papel de auxiliar, entendeu? Tirar as pedras do sapato dos alunos. Instruir mesmo como treinar, quanto tempo treinar e etc. Então, essa foi uma das coisas aí que eu denominei como ficou a aulinha, né? Mas é isso aí, é vivendo e aprendendo. E aí eu comecei com 8 anos então a fazer. Eu fiz um mês de aula mais ou menos. E até pela distância também, não podia mais ir. Eu vim de uma família muito carente, minha mãe. Eu vim de uma família muito carente, minha mãe sacrificou para poder pagar uma mensalidade para mim. Então foi absurdo, assim, sabe? E graças a Deus minha força de vontade era maior, então eu segui. Eu tinha o material, a apostila, a metodologia. Eu segui, fui estudando sozinho, pegava o violão do meu pai, escondido. Era mó doideira. Então, aí aos 14 anos eu ganhei uma guitarra. E foi quando eu comecei a dar um sangue de um jeito muito cabuloso. Eu nunca tinha feito isso na vida. Tocava violão, mas muito por hobby. Quando eu ganhei a guitarra, deu uma despertada. Aí eu comecei a treinar absurdamente, a treinar mesmo, assim, pra valer, 4, 6 horas por dia. E foi quando eu dei um salto absurdo, muito exponencial. Fez pum, pum, a dobra da dobra. Foi muito absurdo.
E aí eu comecei a tocar na igreja, né? Com mais novo assim, algumas experiências de tocar na igreja, etc. E uma das maiores escolas de música que eu já vi é a igreja. Não tem base, você aprende mesmo, porque é o vai ou racha. Aí chega um irmão lá pra pregar e eu senti no coração de cantar tal música. Cadê o irmãozinho do violão? Você tem que se virar e tocar, não tem essa de não sei não. Se vira e toca, então é muito doido. Mas é uma experiência real, legal, e quando você é pressionado quando você é pressionado contra a parede, é o momento que você mais cresce. E aí, na faixa de uns 16 anos, foi quando eu tive que tomar uma decisão. Eu tava saindo da escola, o ensino médio, começando a sair, né? E eu comecei a fazer um curso de elétrica, cara. Não tem nada a ver com a minha vida, nada a ver com o meu propósito. Mas eu fui até pelo aquele efeito manada. Os meus amigos em volta estavam indo. E aí eu falei, pô, vou ir. E eu ouvindo um monte de gente falando na minha cabeça, mas música não dá dinheiro, música não dá futuro, música, nananana. E aí foi muito doideira, porque eu tive que decidir. Eu com 16 anos eu pensando assim, pô, mas eu vou conseguir conquistar alguma coisa na vida trabalhando com música? Eu vou conseguir comprar uma casa, casar, carro, moto, vou conseguir tirar carteira, pagar uma faculdade, tudo com dinheiro de música, será? Aí tudo isso eu fiz, de menos casar, mas já tá encaminhado. Então, e com música. Então é muito doido. E aí com 16 anos mais ou menos foi quando eu fiz uma opção. Eu falei, e aí, falta um mês para mim acabar o curso de elétrica, eu tinha sido apadrinhado por uma empresa, então eu ia até receber um acerto legal. Mas aí foi uma opção, tipo assim, ó, ô David, tem uma proposta pra você aqui, pra você dar aula, o professor saiu da escola, a gente tá precisando de um professor de guitarra novo. Você topa? E eu, tipo, com 16 anos. Aí eu falei, pô, eu sigo o caminho que eu quero, que todo mundo tá falando comigo que vai dar errado, que não dá dinheiro, que não dá resultado, que eu vou não sei o quê, parará pororô, que eu vou ser ninguém na vida, você não estudou, virou músico. Tipo isso, né? E aí eu fui e pensei, eu tenho esse caminho, ou eu tenho um caminho que todo mundo está se escolarizando e indo. Todos meus amigos virou eletricista. O meu amigo que tocava teclado, que tocava bateria, que tocava isso, que não sei o que era só o irmão da igreja mesmo, que era líder de jovens, que era parará pororô. Tô citando aqui para vocês entenderem a galera ao redor, né? A galera que eu fazia o network, isso foi para isso. Aí automaticamente eu comecei a atender também. Graças a Deus, hoje eu não sou um eletricista. Não porque eu discrimino a profissão. Muito pelo contrário, eu creio que toda profissão é abençoada por Deus. Porém, quando ela faz parte do seu propósito na Terra. E a minha não é esse, não é ser eletricista. Apesar que eu vou fazer o coração de todo mundo chegar a uns 250 BPM em cestina, moço. É, uai. Então talvez o momento mais difícil seja esse, de tomar a decisão. Tipo assim, vai ou racha. É um momento de transição onde está todo mundo falando com você, vai dar errado. E aí você vira e fala, vai dar errado nada. Não, sou que dá errado o quê, rapaz? Graças a Deus foi quando eu comecei a me conectar com pessoas que estavam indo pro mesmo rumo que eu. É aquela história, né? Todo caminho leva a Roma. Mas por qual caminho que você vai? Você vai pelo caminho das pessoas que também estão indo para esse caminho, querem passar por esse caminho. Você gosta de água? Tem um caminho ali que tem um monte de cachoeira no meio do caminho que leva a Roma. Beleza, vai para lá. E tem um monte de galera que também gosta de água e vai ir para lá. Ah, não, mas eu gosto de floresta, assim, tal. Aí tem um monte de mata fechada, da hora, com não sei o que vai para lá, para Roma também. Vai com a galera que gosta disso. Eles vão te motivar, eles vão chegar lá e vai falar assim, nossa, que legal essas árvores aqui, velho. Olha isso aqui, cedro, marfim, maple. Aí se você tá indo com um cara que gosta de cachoeira, ele vai falar assim, nossa, que pai esse lugar, velho, cheio de mosquito, não sei o que. Vai reclamar, vai te desanimar, te jogar para baixo. Então você percebe que todo caminho leva a Roma. Vamos pensar que é o sucesso. A Roma. E aí você tem que se conectar com as pessoas que tá indo igualzinho você, para elas não te jogarem para baixo. Interessante que essa pessoa que me ligou, um grande amigo nosso, chama Davi, me ligou, me ofereceu para ir ralar com eles lá. E era só um clube que tinha aqui na minha cidade. Essa só um clube ela fechou e eu fui trabalhar na sede, que é no Tirol atualmente. Na São Clube das São Clubes.
E aí eu tô lá até hoje, colaborando, eu sou um dos colaboradores, principalmente na instrução de guitarra e violão, na luthieria e algumas outras coisas mais também, porque a gente não faz só o que é delegado. Então se pede para te dar a capa, você dá a túnica, irmão. Pediu para andar uma milha, anda duas. Mais ou menos isso, porque eu não tô fazendo nada para ser um clube nem por um homem, eu tô fazendo para Deus. Quando você faz para Deus, você faz com uma perfeição absurda. A Bíblia fala assim, que tudo que você for fazer, faça como se for para Deus. É muito cabuloso isso. E o interessante é que quando você está aprendendo, no caso quando eu fui, por exemplo, para Som Clube a sede, eu estava aprendendo luthieria, por exemplo. E aí, tipo assim, além de eu ganhar o curso por causa do network, eu ter ganhado o curso gratuitamente, a Som Clube custeou, né, alguns gastos meus de transporte, alimentação do dia, etc. E me dava tipo um valor simbólico, assim, para mim falar que eu não recebia nada, entendeu? Além de eu já estar ganhando o curso e sendo custeado com todos os gastos. Então, tipo assim, o preço é a galera que tá em volta começar a falar: ah lá, tá trabalhando de graça. E eles não entendem que eu deveria estar pagando para aprender isso. Hoje, o que eu ganho de resultado hoje foi do que eu plantei lá atrás. E se eu tivesse talvez falado: não, se não me pagar um salário, assim na minha carteira, eu não vou trabalhar. Hoje eu estaria talvez de carteira assinada ganhando um salário mínimo. Nada contra quem tá assim. Só que tem que ter um período para você sair dessa fase aí, né? Em nome de Jesus. Vamos crescer na vida. Hoje, por exemplo, a Som Clube, a escola que eu trabalho, interessante, eu tive uma conversa com o diretor, com o Felipe, e aí nessa conversa ele falou tipo assim, ó, a gente está mudando o pensamento da direção da empresa, e aí, velho, é o seguinte, mano, você é um cara top que rala aqui já há muito tempo, eu sei que você é um cara diferenciado. E aí, eu vou te dar essa opção. Se você quiser, por acaso, sair, tá de boa, porque a gente vai mudar. Não vai trabalhar mais A, a gente vai trabalhar B. Se você quiser ficar, beleza. Se você não quiser, eu vou entender, mas tá tudo certo, entendeu? Aí eu fui e falei com ele assim, mano, eu não tô aqui por causa de grana, por causa de nada disso. Eu tô aqui por uma coisa. Inclusive lá fora, o tanto que eu já aprendi a trabalhar aqui, lá fora eu ganho muito mais do que aqui. Eu tô aqui por uma coisa que chama network. O que eu aprendo aqui, as pessoas que eu me conecto, a energia que a Som Clube como uma escola, é uma plataforma de energia, moço. Então ela passa pra mim, absurdo assim, absurdo, dá resultado. Ó, o interessante é para você que quer, por exemplo, aprender música na Som Clube, o interessante é que a maioria dos nossos alunos saíram de lá com o pensamento de uai, eu acho que dá pra ralar com música. Porque antes era impossível, era só uma arte. Ah, beleza, você toca, mas e trabalho? E aí a galera sai de lá convicto que é possível. É muito doideira isso. Outra coisa, na porcentagem das outras escolas, a Som Clube é uma das escolas que mais formam músicos profissionais, ou seja, o número de alunos que sai de lá e começa a viver de música é absurdo. Só meu, em pouco tempo que eu tive lá na sede, comparado com o tempo que existe a escola, tipo assim, vários alunos estão assim, vários alunos blogueiros mesmo, que postam vídeos no YouTube, fez canal, tudo de música, cara, e é absurdo. Aluno meu, isso é legal, isso é gratificante pra mim, creio eu, que pra escola também, é absurdo. E é isso.